gancho que eu queria pegar aqui é que esses serviços ecossistêmicos, que são fundamentais para o bem-estar humano, como o Jean estava apresentando, eles dependem de centenas de milhares de espécies que compõem as nossas florestas, o nosso cerrado, os oceanos, e elas trabalham ou elas funcionam de tal forma que, gratuitamente, processos que são inerentes ao funcionamento desses ecossistemas, por exemplo, a questão da chuva na Amazônia. Você tem a chuva, você tem as árvores absorvendo a água do solo, transpirando essa água, jogando ela de volta para a atmosfera, e essa nuvem vai chover um pouco mais para dentro. Então, é um processo que vai começar lá no Oceano Atlântico e que vai gradativamente chegar até os Andes. Esse funcionamento da floresta depende que todos os seus componentes estejam presentes e estejam funcionando e estejam trabalhando no seu ótimo e produzindo esse benefício que vai manter a própria floresta, mas é também fundamental para nós, porque parte dessa chuva também vem para a região centro-oeste, para a região sudeste, e vai irrigar boa parte das nossas áreas cultivadas. O planeta já passou por 5 grandes extinções. O que a gente chama de extinção em massa? Grandes extinções. É quando, repentinamente, por algum impacto, por algum efeito que a gente não sabe determinar, que a gente não consegue estudar no passado tão distante, você teve alguma modificação muito grande no sistema planetário e mais de 75% das espécies que existiam naquele momento desaparecem, deixam de existir, entram em extinção. A 5ª extinção, que é a que a gente conhece melhor, é aquela que levou ao desaparecimento dos dinossauros, que aconteceu há 65 milhões de anos atrás. Todos nós nos divertimos muito com a série Era do Gelo, e mostra muito bem o que aconteceu e os dinossauros, como eles desapareceram. Nós acreditamos, aqueles que têm trabalhado nessa área de biodiversidade, que têm acompanhado as mudanças que o planeta vem sofrendo, que nós estamos entrando num processo da 6ª extinção em massa. E se nada for feito, se nós continuarmos num processo de aquecimento, continuarmos num processo de queimarmos a floresta, destruirmos as áreas de cerrado, poluirmos o oceano, nós vamos ter uma extinção em massa das espécies. E dentre essas espécies, pode estar a nossa espécie. Então, o cuidar da casa, do funcionamento do planeta, como demonstrou o relatório do IPBES, o IPBES é a plataforma intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, é o equivalente na biodiversidade ao IPCC do clima. Ele também reúne as informações geradas por cientistas do mundo inteiro e produz os seus relatórios. O primeiro deles foi lançado este ano, mostra que, se nada for feito, se nada se modificar, até o final deste século, nós vamos ter a extinção de pelo menos 1 milhão de espécies. Isso é muito, isso é pouco, o número parece assustador, e é assustador, porque, na verdade, isso é mais ou menos 1/6 das espécies que existem no planeta. Se 1/6 dessas espécies desaparecem, nós teremos um problema de manter o funcionamento
dos ecossistemas, porque essas espécies são todas essenciais. Como eu disse no início, é o funcionamento entrelaçado, é a combinação do metabolismo, do funcionamento dessas espécies e do seu comportamento que permite que os ecossistemas funcionem e que a gente tenha os serviços que são importantes para nós. Só para a gente ter uma ideia de como é que isso é importante, né? Nós entendemos que temos cerca de 12% da Mata Atlântica remanescente. Se nós considerarmos áreas muito pequenas, áreas secundárias, talvez esse número suba para 16% ou 17%. Desses restante, ou seja, nós já destruímos praticamente todo o bioma, o funcionamento desses remanescentes fornece água para 130 milhões de pessoas. Todas as grandes capitais da região Sudeste, Sul e Nordeste está dentro do domínio da Mata Atlântica. Então, esse serviço de funcionamento da mata, ele é fundamental para proteger e manter essa água disponível, como o Jean falou, de forma que a gente não tenha as crises que a gente teve em 2014, 2015. Por que essa estimativa? Por que 1 milhão? Isso é um chute? Isso é uma teoria? Não, isso é uma projeção baseada em modelagem matemática que leva em conta o processo de extinção que já ocorreu e a velocidade com que esse processo vem se desenvolvendo. Então, não é uma coisa tirada do chapéu, da cartola. Ele é um número concreto com o qual nós podemos trabalhar. E, certamente, o desmonte da estrutura ambiental do Brasil acelerou esse processo. Não há nenhuma dúvida que nós perdemos a batalha esse ano em relação às possibilidades de diminuir a velocidade com que o processo de extinção vem ocorrendo. É reversível? Existem possibilidades? Como a gente pode trabalhar no sentido contrário? As duas grandes convenções assinadas em 92 têm se conversado relativamente pouco. Precisavam se conversar mais, porque elas estão intrinsecamente ligadas. No relatório do IPBES, ficou claro que mudança climática é o segundo fator em importância no desaparecimento de espécies. E, a partir de 2030, 2040, será o principal fator de extinção de espécies. Então, se nós trabalharmos em conjunto para diminuir a velocidade com que emitimos CO2 e, ao mesmo tempo, diminuir a velocidade com que perdemos espécies, a própria proposta brasileira, dentro do Acordo de Paris, que Thelma mencionou no início, é a restauração de florestas. É a restauração de 12 milhões de hectares de floresta. E, através dessa restauração, uma floresta plantada, uma floresta crescendo, ela vai retirar CO2 da atmosfera e vai fixar esse CO2 nos troncos e nos galhos e nas raízes dessa nova floresta. Nós podemos fazer isso de uma maneira simplista, onde nós usamos um conjunto pequeno de espécies para esse reflorestamento, ou nós podemos fazer isso olhando em que regiões, em que lugares você tem o máximo de ganho em termos de crescimento da floresta e restauração da biodiversidade. E o impacto socioeconômico que isso vai ter. Porque restaurar a floresta gera empregos, gera renda e é uma atividade para a qual não se requer uma especialização muito elevada. Há um treinamento de como isso é feito, evidentemente há muita ciência atrás de como isso deve ser feito, como essas
plantas devem ser, essas mudas devem ser plantadas, como é que eu colho as sementes, como é que eu mantenho a diversidade genética. Existe muita ciência atrás disso, mas a restauração em si, o processo em si, não é um processo que demande um treinamento ou uma capacitação muito elevada. Então, em vez de continuarmos nesse processo e acelerarmos esse processo de extinção e confirmarmos essas projeções que nos assustam em relação à perda de espécies, nós poderíamos estar trabalhando de uma maneira eficaz, eficiente, em relação a restaurar a biodiversidade e, com isso, também retirar CO2 da atmosfera. Da mesma forma, nós temos que olhar para os oceanos. O outro grande sistema responsável por essas trocas gasosas, o grande sistema de tamponamento, são os oceanos, que estão sendo poluídos, estão se tornando mais ácidos por causa do excesso de CO2 na atmosfera, estão tendo a sua salinidade diminuída em função da grande quantidade de água doce que vem do derretimento das calotas polares sobre os continentes e que são responsáveis por uma infinidade de espécies que são de fundamental importância para a vida no planeta como tal. Então, assim como temos o projeto de restaurar florestas, poderemos associar a ele projetos de restaurar os oceanos. Talvez não fertilizar, como é colocado, mas limpar, fazer com que eles voltem a funcionar de uma maneira mais adequada. Isso é possível, como a Thelma disse, os corais em muitas regiões já estão comprometidos, em outras, se nós não fizermos nada até 2050, estarão fortemente comprometidos, e eles são uma base fundamental para a vida oceânica. Então, eu vejo como um desastre evitável, um desastre cuja desfecho depende somente de nós, somente das decisões que nós viermos a tomar. E assim como o Jean Paul, há 41 anos na Unicamp, eu continuo otimista. Eu acho que a gente consegue realmente reverter esse processo. Muito obrigado.